Iniciaremos os trabalhos com a professora de Direito Digital da Universidade Federal de Pernambuco, Amália Câmara, que vai fazer a palestra Convergência de Segurança Física e Cibernética. Muito bom dia, Amália querida. O dia aqui em São Paulo amanheceu lindo, céu azul, brilhando. E aí onde você está? Como o tempo, né, deu a cara hoje? Olá, bom dia a todos e todas. Que felicidade de estar por aqui. Olá, Ângelo. Que bom te Tudo ouvir. bem, Que da mesma felicidade forma. ouvir a Graça também. Em breve estaremos presencialmente novamente, né? Saudade de estar com Aí, vocês. Então, hoje está um dia animado, né, para a gente poder discutir um pouco mais sobre segurança, né? Sobre cibersegurança e segurança física humana, não é isso? é isso aí. Mas você não está aqui no Brasil, não é? Não, não. Hoje eu estou em Utrecht, na Holanda. Oh, muito bem. Então, boa apresentação a você, Amália. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, se a gente puder começar já, então me permitam, eu gostaria de compartilhar, ter uma apresentação rápida. É, Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Acredito que agora Sim, todos sim, consigam ver a minha tela, certo? estamos vendo. Maravilhoso. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Amália Câmara, eu sou professora de Direito Digital da Universidade de Pernambuco, a verdade, estadual de Pernambuco. Eu também sou professora do mestrado profissional, né, da CERS, né, do Centro Educacional Renato Saraiva, e sou presidente da Liga Pernambucana de Direito Digital. Direito digital, para mim, é, é, é mais do que uma profissão, é um ato de ativismo, é uma discussão cotidiana, já que a gente vive um cenário hiperconectado, né? Então a gente precisa se adaptar às nossas narrativas contemporâneas ao cotidiano. Não é nada excepcional, é somente o nosso dia a dia. E eu gostaria muitíssimo de agradecer ao Security Leaders por me convidar para fazer a palestra de abertura. O congresso desse ano tem um tema importantíssimo, que é a questão da resiliência, a nossa resiliência, que se trata da gente se adaptar rapidamente nesses cenários é, não necessariamente ideais, né? Principalmente pós-pandemia, cenários quase que catastróficos. Então, a gente pensou em vários temas, várias discussões. Desde o primeiro dia tem muita coisa que a gente está discutindo. E eu pensei na gente poder finalmente trazer à tona um tema muito importante, que é a questão da convergência da segurança física com a segurança cibernética. Essa é uma discussão, e me permitam, eu vou colocar aqui um timerzinho na minha hora, porque eu gosto muito de falar sobre isso, eu não quero perder o tempo nem extrapolar o nosso cronograma do evento. É, é um tema de muita importância, principalmente, já é um tema que vem se discutindo há algum tempo, mas principalmente pós-pandemia, né? Quando a gente se viu finalmente todo mundo em isolamento, todo mundo sem poder sair, tendo que se adaptar a novas narrativas, muitas vezes o trabalho que tipicamente, tradicionalmente era realizado é, fisicamente, né, geograficamente posto, né, presencial, de repente todo mundo se viu numa situação tendo que continuar sendo produtivo, continuar se adaptando com os recursos necessários, né, de uma realidade digitalizada, muitas vezes em home office, homeschooling, né, todo mundo se adaptando. E aí foi aí que a gente começou a perceber, a pandemia tensionou uma série de avanços, né? Ela provocou uma aceleração quase que artificial, a gente precisou se adaptar, e aí o pessoal deixou muitas brechas, muitas vulnerabilidades expostas, porque a gente meio que, eu falo no bom nordestinês da minha terra, Pernambuco, foi uma gambiarra digital. A gente teve que fazer uma adaptação e muitas vezes a gente não teve tempo para fazer isso, mas a gente já está nessa pegada há algum tempo, a pandemia tem mais de um ano e meio, é uma nova realidade, a gente vai ter que lidar com ela, vai ser um novo cenário, e segurança
não pode ser deixada em segunda mão, não pode ser deixada em segundo plano. E aí eu pensei, vamos trazer alguns casos sobre casos que podem ser motivadores e que justifiquem a importância dessa discussão da convergência de segurança física com a segurança digital. Então, eu coletei 3 matérias a respeito de segurança digital que acabou afetando a segurança física, que são 3 casos, para mim, bastante emblemáticos. O primeiro deles foi um caso, esse destaque maior aqui, no nosso slide, desse lado, do lado de cá. Na Finlândia, houve um ataque muito famoso, muito conhecido, porque foi um ataque de DDoS, né, um ataque de Distributed Denial of Service, que acabou interrompendo os sistemas de aquecimento da cidade, deixando os moradores sob a temperatura abaixo de 0, né? Então, foi um ataque bastante emblemático, o ataque foi todo digital, e que retirou do ar os sistemas urbanos de aquecimento. Nessa segunda matéria aqui em cima, é o caso da Alemanha, em que a gente tem alguns hackers, né, eles se infiltraram na rede corporativa de uma siderúrgica e manipulando a rede de produção e causando uma explosão, especialmente num moinho de aço da siderúrgica, fazendo várias explosões, atrapalhando a produção e ferindo algumas pessoas. E o último caso, o caso aqui de baixo, que vocês podem ver, é um caso muito conhecido nosso, é o caso em 2019, o STJ, ele foi vítima de um ataque de ransomware, né, teve os seus dados de funcionários, servidores, de processos criptografados, né, sequestrados, é um típico do ataque do ransomware, vocês devem ter visto nas falas de ontem, que normalmente se faz o sequestro dessas informações com pedido de uma contrapartida, normalmente pecuniária, mas não necessariamente. Em particular, tanto os dados quanto os backups do STJ que foram criptografados, teve muita discussão a respeito do assunto, se foi pedido exclusivamente a contrapartida financeira do sequestro, se foi um ato político, se teve uma discussão em cunho de manifestação, mas o fato esses 3 casos têm 3 pontos em comum. São 3 casos ligados à questão de segurança, que foram executados por via digital, mas que afetou diretamente as questões de segurança humana, né? E aí, quais são os 3 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje? O primeiro ponto é a questão da diferença doutrinária que a gente tem entre safety and security. Na literatura de língua inglesa, a gente faz essa distinção, na doutrina de língua portuguesa, a gente não faz, é tudo segurança, mas existem nuances, é uma diferença com muitas semelhanças, porque safety and security, eles têm uma proximidade de casos, né, uma proximidade de casos concretos que eles acabam afetando e tendo necessariamente que serem trabalhados juntos. Eu gostaria de fazer uma diferença doutrinária rápida aqui. Por security, muitas vezes a gente entende que tem a ver com o esforço de um grupo para proteger os seus membros de danos, e normalmente o esforço ele é externo, né? Já por safety, a gente tem uma noção maior, muitas vezes ligadas à questão individual, pessoal, que manter o indivíduo livre de dano, de perigo, especialmente ligado à sua individualidade, à sua integridade física, né? Então, security ele está mais ligado à questão de esforços externos,
e medidas e protocolos e procedimentos que estão para além do indivíduo, né? Enquanto safety, ele está muito mais próximo à essência do indivíduo, às liberdades individuais, às garantias individuais, na questão que ele é mais essencial, né, mais próxima, né? Muitos falam, inclusive, da questão da qualidade de vida, do bem-estar, do sentimento de bem-estar do indivíduo. Juridicamente, a gente fala, inclusive, que security estaria muito mais ligado à questão de garantias de processos, né, de garantias de procedimentos, enquanto safety estaria ligado à questão da integridade física, do direito à vida, das liberdades individuais. E aí, classicamente, o pessoal, inclusive, entra na discussão de privacidade por uma questão de segurança, né, de segurança humana. Mas quando a gente trata de segurança jurídica, parece que a gente trata muito a partir de security, né, de manter os ritos, de manter o processo, de manter a publicidade ou a transparência, a depender da demanda de cada caso. Mas eu, particularmente, acho que essa esfera do safety, de segurança humana individual, ela deveria estar mais próxima da privacidade. Eu gosto sempre de relatar um caso hipotético, né, no sistema sanitário público, né, os hospitais perfeitamente integrados, com protocolos sanitários integrados, todos digitalizados, com os pareceres dos médicos todos digitalizados, com os prontuários dos pacientes todos digitalizados. Agora, imagina, num cenário de paradigma de privacidade hoje que a gente vive, e no mundo hiperconectado, se há um vazamento de dados, é uma questão de segurança, de security, houve um bug no sistema, um acesso indevido, um vazamento, é uma questão de security, né? Os protocolos não foram respeitados, os procedimentos não foram aceitos, houve o vazamento, houve o dano. Mas vai que, a partir desse vazamento, que é uma questão de security, o desafeto de alguém que está internado no hospital, sabendo, a partir de engenharia social, que ele é alérgico a algum medicamento, ele vai e altera, manipula o prontuário online do paciente e frauda e coloca lá que deve ser ministrado X miligramas ou X mililitros de uma substância que ele é alérgico e venha matar a pessoa. Afetou uma questão de safety, né? Então, segurança humana, ela está diretamente ligada com questão de segurança informacional, com segurança comunicacional, com segurança de sistemas, e eu aproximaria mais essas esferas do que tradicionalmente a gente consegue encontrar na doutrina. O segundo ponto desses 3 casos que eu gostaria de destacar é que tradicionalmente se fala numa diferença entre segurança cibernética e segurança física, né? Esses 3 casos são muito emblemáticos, mostram que a partir da falta de segurança cibernética você pode afetar, né, tem uma falta de segurança física, realmente, né? Então, essa separação, como se fossem 2 coisas completamente diferentes, ao meu ver, é equivocada, e é por isso, e é o tema central da nossa discussão, que eu levanto a bandeira da convergência da segurança cibernética com a segurança física. Porque tradicionalmente se pensa e se setoriza, né, você coloca setores específicos para tratar de segurança cibernética e o pessoal que cuida da segurança física, normalmente o pessoal que trabalha com OT, né, com Operation Technologies, né, com ferramentário, com dispositivos que são físicos, operacionais, das coisas mais brutas, né, capacete, luva, a materiais maiores, né, maquinários mais pesados, e a segurança cibernética é aquela do software, do digital. Eu acho que esses 2 têm que estar muito mais próximos, e esse pensamento de separar as competências, as atribuições, os funcionários, as expertises, algo equivocado. Existe uma matéria, recentemente,
É uma discussão, na verdade, antiga, mas uma matéria que eu gosto muito, eu sempre utilizo como uma forma de pensar muito inteligente, ao meu ver. É uma matéria da Forbes sobre a the silo mentality, né? A mentalidade de se pensar em silos, né? And how to break down the barriers, né? Como você rompe com essa barreira, né? O que seria a mentalidade de silos, né, em termos de governança? Isso é uma coisa muito típica da mentalidade é, produtiva de negócios, né? Ela é uma mentalidade a partir de determinados departamentos, né, de especialidades, de setores que não desejam compartilhar determinadas informações por priorizarem a segurança. E veja só o paradoxo que a gente vive aqui. Eu quero priorizar a segurança, especialmente a segurança informacional. Então, os meus setores, os meus departamentos, eles são todos separados, são todos fragmentados, e aí eu não faço com que eles dialoguem e não há compartilhamento de dados e informações entre eles. Isso é uma coisa muito perigosa, né? É claro que se você isola, e acesso é uma das questões importantes de segurança da informação, você está impedindo algumas vulnerabilidades. Quanto mais você compartilha, maior a probabilidade de risco, na medida que você gera mais vulnerabilidade para cada compartilhamento. Mas se você isola os seus departamentos, os seus setores, os seus especialistas, você não gera uma mentalidade macro da organização. O seu especialista ele vai fazer apenas aquilo que ele foi designado para tal, mesmo que fazendo corretamente designado, isso vai ter repercussões negativas, pouco produtivas, tóxicas para os setores subsequentes ou correlatos, né, da sua ação. Essa mentalidade, conforme a perspectiva da matéria trazida pela Forbes, ela sugere-se que ela reduz a eficiência, né, da operação geral, porque ela está focada na eficiência da operação setorial, né? Ela reduz a moral do grupo e pode, inclusive, contribuir para o desaparecimento de uma cultura produtiva da empresa. Você não vai olhar para o macro, ou da organização, ou do governo, né, do Estado, ou da instituição. Você não vai olhar para o macro, né? Mas você vai olhar apenas para aquele resultado imediato. E isso seria, né, um tiro no pé. Essa lógica, ela nasce de um livro de um autor chamado Patrick Lencioni, né? Ele escreve Silos, Politics and Turf Wars, e que ele sugere que é imperativo que as empresas que estão preocupadas com segurança, elas minimizem esse efeito de silo, esse efeito de você dividir a empresa para alcançar determinados resultados. Então, como é que ele faz isso? Algumas estratégias seriam necessárias para reduzir o dano na segurança. A primeira dessas estratégias seria justamente pensar a empresa, a organização, ou o Estado, a instituição, de uma maneira unificada. O Estado vai pensar educação, saúde, segurança, mas aí ele divide, a depender da jurisdição, em secretarias, em ministérios, e essas instituições não dialogam entre si. Quando é óbvio que a gente sabe que a educação ela tem um efeito na segurança, que vai ter um efeito na saúde, né? Uma empresa que é da parte de logística, de distribuição, ela precisa entender todos os seus parceiros de sua cadeia. Então, o cenário ele tem que ser visto sempre macro. A gente vai descartar a possibilidade de tratamento de silos? Não, claro que não. Mas a gente vai levar em consideração também as consequências das estratégias e do ferramentário e dos protocolos escolhidos dentro da nossa jurisdição, vou chamar de jurisdição, mas dentro do nosso campo de atuação, nos nossos parceiros, no cenário macro.
Um segundo, antes de passar para o segundo comentário, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Em 2019, o Brasil inaugurou um marco regulatório da internet das coisas. E agora, em 2021, perdão, agora em 2021, a gente inaugurou o marco, não, ainda não é um projeto de lei, ele teve inclusive uma movimentação essa semana, perdão, do marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Tanto o marco regulatório da internet das coisas quanto o marco regulatório da inteligência artificial, eles passaram por diversas audiências públicas, no caso da inteligência artificial ainda está passando, foi feita uma análise a respeito do cenário internacional, do que existe no mundo, e qual é a tendência, quais são os princípios, quais são as diretrizes, quais são as guidelines no mundo, no tocante a essa normatização, e internamente foram ouvidos os ministérios da agricultura, da saúde, dos direitos humanos, da ciência e da tecnologia. Aí você para e diz, mas o que que isso tem a ver? Mas o que que a internet das coisas, inteligência artificial tem a ver com, por exemplo, o Ministério da Agricultura? E eu digo a vocês, meus amigos, tem muito a ver. No Brasil, a parte agropecuária tem crescido muito os investimentos na parte de tecnologia da informação, especialmente a inteligência artificial e a internet das coisas, conectando sensores ao ambiente, à produção, ao reconhecimento de cenários. Então, é interessante essa visão macro, hiperconectada e sistêmica, porque uma vez estabelecido o marco sobre como vamos regular, sobre o que pode e o que não pode ser feito nessas tecnologias, isso vai afetar todos os ramos que utilizam essa tecnologia. E se a gente está falando de tecnologia da informação e comunicação, eu desafio vocês pensarem quais são os ramos do cenário econômico brasileiro que não dialogam proximamente com tecnologia de informação e comunicação. A gente vive num mundo data-driven, né? Então, é muito comum a gente pensar nesses cenários. Bom, o segundo ponto seria pensar sempre num objetivo comum, né? Pensar naquela lógica de win-win situation, né, de você pensar o ganha-ganha, e pensar a equipe, né, depois que a equipe de liderança, de gestores, concordar com a visão unificada, seja do Estado, da organização, da instituição, da empresa, é muito importante que essa equipe ela determine qual é o problema raiz, a base, né, que pode estar causando o tal efeito cascata dos silos, né? Todo mundo isolado no seu, poxa, você precisa olhar, se você fizer essa estratégia, mesmo que tenha sido pensada no melhor para o seu setor especificamente, ela vai repercutir em outros setores, a gente precisa pensar em estratégias unificadas, a partir da visão unificada, com um objetivo comum para todo mundo. O terceiro aspecto é sempre motivar, né, e é uma questão de governança, né, os executivos e as equipes de gerenciamento, eles devem estar sempre estabelecendo o sucesso das metas em comum e unificadas, né, as metas que vão ser atendidas por todos e os objetivos que serão benéficos para todos, como é que isso vai se entrelaçar dentro de suas respectivas ações, executar e medir o tempo inteiro, né, porque só assim a gente consegue ter uma noção clara de que é um caso de sucesso e do que não é um caso de sucesso. Então, a gente precisa de métricas para isso. E, por fim, a participação sistêmica, direta, criativa, porque muitas vezes a gente vai ter cenários em que a gente vai precisar refrear algumas tecnologias para garantir, por exemplo, a segurança em alguns cenários, ou restringir os acessos, ou a gente vai dialogar com diferentes níveis de acesso em diferentes tempos, né? Então, isso vai depender de caso a caso. Por fim,
O último ponto que conecta esses três casos, que são muito emblemáticos para a convergência digital e física, é que esses três casos, coincidentemente, ou não coincidentemente, são casos que trabalham com infraestrutura crítica, né? São casos que, se acontece o dano, para-se tudo. E é aquela coisa, o show deve sempre continuar. Então, eu fiz uma pesquisa rápida sobre os relatórios de agências que estudam opinião de mercado, e tem vários relatórios para 2026, relatórios que se pautam em metas internacionais, que tem umas coisas muito interessantes ligadas à infraestrutura crítica. A gente vai utilizar alguns números que eu retirei especificamente da Vision Gain, mas se vocês forem olhar, esses números são muito consistentes em todos os agentes que estudam pesquisa de mercado, e estudam o que seria a infraestrutura crítica. Então, o que é infraestrutura crítica? É o termo macro para a gente usar, que é usado por governos, né? Mas com a parceria sempre com o setor privado, para descrever ativos essenciais para um funcionamento de uma sociedade, uma economia, e que sem eles a sociedade para, a economia para. Ela é muito comumente associada à instalação de abrigo, aquecimento, no caso da Finlândia, agricultura, energia, no caso da Alemanha, justiça, saúde pública, geração e transmissão de eletricidade, energia renovável, telecomunicação, enfim. Então, aquilo que se colapsar, a sociedade colapsa, o Estado colapsa, né? A economia colapsa. Então, a gente precisa dar um particular olhar carinhoso no tocante à segurança cibernética e física da questão da infraestrutura crítica. No mundo todo, tem vários programas nacionais e regionais que dão destaque a isso. Então, a gente tem, na Europa, a partir da Comissão da União Europeia, um programa europeu de proteção de infraestrutura crítica desde 2006. E aí ele estabelece as bases de contribuições, os protocolos. Eu particularmente gostaria de destacar o programa estadunidense de segurança da infraestrutura crítica, que existe desde 1996, mas ele foi reforçado pós-atentado 11 de setembro, que esse ano completou 20 aninhos, né? Agora é 11 de setembro de 2021, porque com ele foi reforçado no Patriot Act, né? E aí ele definiu infraestrutura crítica como sistemas e ativos que sejam físicos ou virtuais, tão vitais para o Estado que a sua incapacidade ou destruição de tais sistemas e ativos, eles teriam um impacto debilitante na segurança humana, na segurança econômica nacional, na saúde pública, na segurança pública nacional e qualquer outra combinação desses. Então, é muito interessante porque depois do 11 de setembro, depois do Patriot Act, somente em 2014, os Estados Unidos sugeriu uma estrutura de segurança cibernética a partir do NIST, né, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, né, dos Estados Unidos, mas que esse instituto ele criou essas guidelines que são hoje adotadas no mundo inteiro. Elas são orientações como as partes interessadas de empresas, instituições, organismos internacionais, estados, governos, podem gerenciar e reduzir o risco de segurança cibernética. Então, ele lista algumas atividades que são personalizáveis caso a caso, que essas organizações elas podem gerenciar, e elas hoje são utilizadas por Japão, Israel, Arábia Saudita, o Brasil, em algumas empresas já adotam esse protocolo do NIST, né? E fornece uma taxonomia de alto nível de segurança. Bom, como é que isso aparece, né? O mercado de segurança crítica já rumando para o final, e aí deixando a dica para vocês que estão escutando, que trabalham de repente com o setor de infraestrutura, mesmo que trabalhe colateralmente.
pós a pandemia, né, o tamanho do mercado de proteção de infraestrutura crítica, pós-pandemia, ele cresceu enormemente. A estimativa para 2021, já no curso da pandemia, vai de 133 bilhões em 2021 para 157 bilhões em 2026, o que é uma taxa composta de crescimento na casa de 3,3, né? E os principais fatores que alimentam esse mercado de proteção de infraestrutura crítica incluem aumento de regulamentações governamentais extremamente rigorosas. Gostaria de dar um particular destaque para privacidade, né, e proteção de dados e compartilhamento de informações, o aumento de violações e ataques de segurança, que representam uma ameaça aos sistemas físicos, a necessidade crescente de proteger as redes, né, especialmente as redes de tecnologias operacionais, né, de OT, né, networks, para impulsionar o crescimento do mercado, o aprimoramento das tecnologias de próxima geração e da disponibilidade de banda larga sem fio em áreas rurais. Isso definitivamente vai proporcionar oportunidades lucrativas para fornecedores de mercado de proteção de infraestrutura crítica, sem sombra de dúvidas. Então, quais são os focos que a gente deve dar hoje? Cibersegurança, em termos de infraestrutura crítica, cibersegurança, vigilância, controle de acessos e segurança física. Veja, não é coincidência, a gente tem toda a discussão da infraestrutura crítica começar com a questão da segurança cibernética e terminar com a segurança humana física. Não é coincidência. E quais são os principais mercados que nós temos hoje? Bom, a gente tem, numa aula dada por Cavouskill, Knight e Riesenberg, uma aula especificamente sobre as dimensões de da globalização do mercado. Ele fala o seguinte: os principais fatores seriam a maior integração das economias nacionais, levando a uma movimentação mais livre, mais fluida de bens, serviços, capital, conhecimento, experts, um aumento dos blocos de integração econômica regional. O exemplo mais canônico que nós temos é a União Europeia, mas eu gostaria de destacar que mesmo dentro da União Europeia, vários países já tinham legislações que tentavam fazer essa convergência digital e física, né, de segurança, o crescimento de investimento global e fluxos financeiros, a convergência de estilo de vida e preferências do consumidor. A gente não trabalha mais com uma economia de nichos macro, mas a gente tem um tipo de economia individualizada, porque a gente consegue, graças a um universo hiperconectado, data-driven, conhecer o nosso consumidor individualmente e a globalização de produção em si. Então, quais são os nossos principais líderes de mercado hoje? Seria França, Alemanha, Índia, Japão e Reino Unido. Mas eu gostaria de destacar que esses relatórios trazem um particular destaque para Brasil, China, Israel, Rússia e África do Sul, o BRICS, que vem investindo enormemente nisso, e a Arábia Saudita. Bom, em suma, o que eu gostaria de deixar para vocês security and safety devem ser pensadas conjuntamente, segurança cibernética e segurança física sempre unidas, e se vocês forem priorizar a questão de segurança, particular cuidado, sempre pensem nas questões de infraestrutura. Let's get digital, vamos entrar no cenário em que o físico e o digital são praticamente uma coisa única, e quem gostaria de conversar mais sobre o assunto e discutir isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade, e eu espero reencontrá-los em outras instâncias. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre o assunto, visite a nossa Liga Pernambucana de Direito Digital. O pessoal adora discutir esse tipo de coisa. Eu espero não ter extrapolado muito do meu tempo. É isso, pessoal, muitíssimo obrigada e até logo. Não extrapolou, está em cima do horário, e dá tempo da gente trazer uma perguntinha da plateia, que está muito boa, muito bem, a sua palestra, assim, muito esclarecedora. Todo mundo aqui na plateia está elogiando muito e parabenizando pela escolha do tema, que é super importante a gente tratar desse tema
de uma forma mais unida, mais unificada, que sim, cada vez mais segurança física e lógica já estão mais, né, dentro dessa convergência. O Washington Rocha, ele agradeceu muito, falou que né, deu um bom dia a todos, e a Márcia Araújo também mandou um questionamento aqui, mais para você esclarecer, Amália, a diferença entre o safety e o privacy, né? Se tratando das garantias individuais, né? Porque é uma linha muito tênue. E só para diferenciar melhor, assim, porque o safety e security está bem esclarecido. Ela só ficou na dúvida entre o safety e o privacy, principalmente quando a gente fala de dados, da garantia do indivíduo. Se você puder só esclarecer, e se você quiser também parar o compartilhamento, que esse fica melhor, por favor. a imagem para a audiência. Isso, perfeito. Todo mundo me vendo, ótimo, excelente. Exato. Então, a safety, a gente vai entender com segurança no sentido macro, de segurança humana, ligada à questão da integridade física da pessoa, ligada à vida. O exemplo que eu dei do hospital, de alguém que entra no prontuário, ele parte do problema de privacidade, que é a questão de você ter informações privadas, pessoais suas, que você tem controle de querer ou não compartilhar, e ele escalona para algo maior, escalona para a integridade física da pessoa, que acaba resultando, inclusive, na morte dela, que é uma questão de safety. Então, eu acho que safety é até maior no tocante à privacidade, embora a privacidade tenha questões que não sejam diretamente ligadas a safety. Então, safety seria segurança humana no sentido de segurança, tudo no tocante a integridade física, a vida, ao bem-estar. Tem questões de privacidade? Certamente tem. Mas eu acho que essas esferas, elas são em alguns pontos interseccionais, mas elas não se confundem no todo, né? Por exemplo, uma explosão física no meu ambiente de trabalho, um incêndio causado fisicamente por alguém que deixou um cigarro aceso e pegou fogo na cortina, não afetou diretamente e nem se originou de um problema de privacidade, mas afetou a minha segurança física. A segurança né? física. Mas eles trabalham perto, né? Eles têm muitos casos que são muito comuns, exatamente porque nós vivemos hiperconectados. Já a privacidade, ele é aquela esfera informacional da vida privada. Né? É o meu direito, que agora o STF reconhece como direito fundamental, e o Senado já aprova a discussão para ser incorporado dentro da Constituição, né, como direito fundamental, constitucionalmente protegido, a proteção de dados. Ele diz respeito especificamente às minhas informações pessoais. Né? Ele pode trazer dano e perigo à minha segurança humana? Pode, mas não necessariamente. Perfeito, ótimo. Amália, muito obrigada. Vou pedir para você já até ficar por aqui, que você vai integrar o próximo painel, e eu passo a palavra para o Ângelo, para a gente já começar a próxima discussão. Obrigada.